Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai furar a fila dos concursos que a gente tinha programado para conversar essa semana, depois do edital do cronograma do TCE Minas. E FPE chegou hoje de forma inesperada, porque ontem a gente falou no Instagram da Três Vezes que a FUNCERN tinha sido escolhida como a banca para realizar o concurso, só que eu particularmente não esperava que fosse sair hoje, né? A FUNCERN é a banca que está organizando o concurso do IFPE para professor e ela também foi escolhida para organizar o edital dos técnicos em administração do Instituto Federal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse concurso que saiu hoje pela manhã. Eu preparei alguns slides, mas eu também pretendo ser breve, pela mesma lógica que eu falei para vocês no vídeo anterior, de que você não tem muito tempo para perder, mas fica aqui hoje para vocês analisarem esse edital comigo. Daqui a pouco vai ficar uma análise específica para nossa área, mas quem for de outra área, ou quem for fazer outro cargo, como assistente de administração ou contabilidade, vai conseguir também fazer um cronograma de estudo baseado no que a gente vai fazer hoje, só que voltado para sua área. Então, fica por aqui que vai dar certo, vai dar bom. Vamos lá? Principais informações desse concurso que saiu hoje. Banca FUNCERN, 77 vagas. E dentro dessas vagas de nível superior e vagas de nível médio. Esse salário inicial que eu coloquei aqui, ó, de até 4.967, já é o de nível E, né? O de nível E, que é o nível superior, mais benefícios. Ninguém chega ganhando isso, tá, gente? Daqui a pouco vocês vão ver. Eu sou administradora de uma universidade federal, eu sei do que eu tô falando, então fiquem tranquilos que eu vou passar todas as informações que eu sei. Uma informação extra é de que o governo federal autorizou a construção de 6 novos campos de Instituto Federal. E se vai construir campus, vai precisar de gente para trabalhar. Então, quer dizer que esse cadastro reserva vai ser muito bem aproveitado. Não sei se 100% em todos os cargos, mas com certeza nesses cargos de nível médio, como assistente de administração, que é um cargo coringa, com certeza sim. Então, se eu fosse você, eu não perderia esse concurso. É um concurso extremamente tranquilo em relação a edital, em relação à complexidade de banca, em relação à complexidade de prova também. Então, é um concurso excelente. Tem gente que faz concursos de IEFs e das UEFs, concurso de carreira fim, tá? Mas, para quem quer um concurso escada tranquilo, esse também é um concurso. Então, se eu fosse você do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas e do próprio Pernambuco, não perderia essa chance. Principais datas. Inscrições vão começar dia 20 de agosto e vão até 4 de setembro. A isenção da taxa é sempre um período menor, né? Vai de 20 a 25 de agosto. O último dia para pagamento é dia 5. Eita, risquei ao invés de grifar. 5/9. E provas dia 19 do 10, 19 de outubro. É um edital com um tempo bastante razoável. Vocês vão ver que o conteúdo programático dá sim para ser batido durante esse tempo. Se a gente pensar estrategicamente, se planejar e se não ficar furando, o cronograma dá sim para chegar competitivo nesse concurso. E o que eu vou dizer para vocês sobre as datas é: não brinque com a sorte. Então, não deixe para se inscrever no último dia, lá em 4 de setembro. Não deixe para pagar no dia 5 de setembro. Não deixe para fazer, se você puder, se inscrever em isenção de taxa. Não deixe para se inscrever no dia 25. Não brinque, porque essas coisas costumam dar errado, né? O sistema cai, o site sai fora do ar, você fica sem internet. Enfim, não contem com a sorte. Então, se planejem, façam suas inscrições no começo, paguem, sei lá, não tem dinheiro para pagar em agosto, mas pague, sei lá, dia 3 de setembro, não deixe para pagar no dia 5. Remunerações. Esse concurso é de nível D, né, que é nível de ensino médio, e de nível E. O nível D está ganhando R$ 3.029,90 e o de nível E começa ganhando R$ 4.967,04. O que eu posso dizer é que, como eu falei, ninguém chega ganhando isso, porque ainda tem algumas vantagens e alguns auxílios. E nessa última greve, que foi a greve do ano passado, a gente subia de nível na carreira, né, com 18 meses. Pós-greve, a gente conseguiu diminuir esse tempo para 12 meses. Ou seja, a cada ano, seu vencimento básico, ele vai subir um pouco.
você vai conseguir progredir na carreira. E toda vida que você progride na carreira, os incentivos e os auxílios que acompanham, que são baseados no vencimento básico, aumentam também. Então, você tem um aumento considerável. Vamos falar um pouquinho das vantagens. Vantagens. Se, por exemplo, você vai fazer assistente de administração, mas você já é formado, automaticamente você já vai... Automaticamente não, existe um processinho que você tem que fazer, né? Um processo interno dentro do IF. Você já vai começar a ganhar 25% em cima disso aqui. Se você for de nível superior, você não vai ganhar por graduação, mas se você for... você tiver especialização, você ganha 30% a mais, se você tiver mestrado, 52% a mais, e se você tiver doutorado, você ganha 75% a mais. Fora isso, fora o conhecimento básico e o incentivo à qualificação, você ainda tem direito a alguns auxílios, como auxílio alimentação. O auxílio alimentação hoje é de R$1.000. Você tem direito a alguns benefícios também, como auxílio pré-escolar, se você tiver criança, auxílio transporte. Auxílio transporte deu uma piorada, viu, esse ano. Tiraram alguns critérios que a gente utilizava, mas ainda assim, ainda é um bom auxílio. Você tem direito ao auxílio saúde, é um auxílio que é baseado na idade e na sua remuneração, então ele vai diminuindo conforme a sua remuneração vai aumentando, mas não deixa de ser um auxílio. E tem adicional insalubridade e periculosidade para quem trabalha em situações que exijam, que sejam em situações insalubres ou perigosas, né? Então, desses daqui era o único que eu não contava. Eu não coloquei como vantagem a questão do PGD. Débora, o que é o PGD? O PGD é o Programa de Gestão e Desempenho do Governo Federal, que começou a analisar os servidores através dos resultados, não apenas do ponto lá batido de chegar de 7,5 e sair de 5,5, mas de analisar o que você entrega, suas entregas. E também é o nosso famoso teletrabalho. Então, para o governo, depois que você entra para o governo federal, depois que você entra no serviço público, após 1 ano, você já tem direito ao teletrabalho. Existem algumas exceções. Por exemplo, se você entrar no serviço federal grávida ou amamentando, isso já é uma exceção. E eu coloquei após 1 ano na minha cabeça. Vou botar aqui, após 1 ano. Se você entrar grávida ou amamentando, você já tem direito a reduzir esse tempo aqui. Você não precisa respeitar esse tempo aqui, mas são exceções. O teletrabalho no governo federal vai necessitar muito, vai depender muito de onde você for alocado, né, no seu serviço ou na sua função, e também vai depender muito da sua chefia. O teletrabalho, ele pode ser tanto integral quanto parcial, mas vai depender das atividades que você desempenha. Por exemplo, o meu caso, eu tenho o PGD e ele é híbrido, né, parcial. Eu passo 3 dias na semana, eu passo 3 dias em casa de home office e 2 dias presencial. Então, geralmente pode variar, tem lugares que é 2 dias de teletrabalho e 3 dias presenciais, tem lugar que é semana a semana. Eu sei que lá no IFCE, tem um campus do IFCE que aplica dessa forma. Você passa 1 semana de home office, de teletrabalho, e na outra semana você trabalha toda presencial. E assim vai. Então, vai depender muito da sua chefia e das suas tarefas dentro do serviço público. Mas o PGD é um excelente programa para você ter qualidade de vida. Eu costumo dizer que Universidade IF é um lugar muito tranquilo de trabalhar e o PGD veio para melhorar ainda mais isso. Vamos agora falar um pouquinho da estrutura da prova do concurso, de como esse edital veio cobrando. Veio cobrando língua portuguesa, 10 questões, informática 5, legislação aplicada 10, integridade 5, conhecimentos específicos 20. Não veio discursiva. Para quem não gosta de discursiva, respira aliviado neste momento. Mas vamos olhar os pesos, porque os pesos vieram diferentes. Por exemplo, conhecimento específico, peso 3. E legislação aplicada, peso 2. Meu telefone sempre toca quando eu tô fazendo... Meu telefone nunca toca quando eu tô... quando eu tô fora de live. Aí, quando eu tô fazendo live, meu telefone toca. É impressionante. Por isso que eu tô dizendo, não deixa pra pagar no último dia, tá? Porque a probabilidade de dar errado é muito grande. Mas voltando aqui.
Conhecimentos específicos, o peso é 3. Legislação aplicada, o peso é 2. Quando a gente for ranquear, a gente já sabe que o quê? Conhecimentos específicos é a principal disciplina, né? Por causa desse peso aqui. E legislação aplicada já é a nossa segunda disciplina mais importante. Mas a gente vai fazer isso lá na frente. Quando eu for falar sobre cronograma, a gente vai fazer isso lá na frente. Então, o que a gente tinha para falar sobre a estrutura da prova, né? A estrutura do concurso, como ele veio bem distribuído, as principais informações preste atenção nos pesos e não vai ter discursiva. Então, provavelmente, gente, vai ser um concurso muito rápido, tá? Porque as bancas costumam passar aqueles leitores rápido, né? De gabarito. Então, gente, não vai ter muita dificuldade. Então, vai ser um edital para vir rápido, chamar rápido. IFs e UF só faz concurso quando realmente tá precisando. Então, chama rápido. Estude muito para esse concurso, que daqui a pouco você já tá no serviço público. Sobre essa banca, para quem nunca ouviu falar de FUNCERN. Quem é a FUNCERN? A FUNCERN é uma das bancas do Rio Grande do Norte e levante as mãos para os céus porque é uma das mais organizadas. Aliás, ela e a Comperv são as únicas bancas organizadas do Rio Grande do Norte. Então, é uma banca simples, objetiva e ela se assemelha muito com a FCC, tá? Nessa questão de ser muito direta nas perguntas. Vai ser uma prova de múltipla escolha, então vai ser muito parecida com a FCC, tá? Se você não encontrar muitas questões da banca para resolver determinada matéria, foca na FCC. Não vá atrás de CESP e FGV não, que elas são bancas mais complexas. A FCC é um pouco mais direta, parece mais com a FUNCERN. Eu fui fazer, agora a gente vai focar na nossa área, tá? Quem é de administração sabe que há 3 vezes o foco é facilitar a vida em administração. Então, aí eu fiz aqui já uma pré-análise, digamos assim, sobre a administração, sobre o que a banca cobrou nos últimos 5 anos. Eu fiz um caderno rápido no TEC e o TEC me retornou 26.072 questões, ou seja, já temos questões o suficiente para conhecermos o perfil da banca na nossa área. O que é que eu percebi? Eu percebi que 4 assuntos são os mais recorrentes e os outros eles ficam muito espaçados. Então, o que a banca mais cobrou nesses últimos 5 anos foi gestão de pessoas, seguidos de gestão de qualidade, processo de planejamento. Nesse processo de planejamento, o que eu vi é que o filtro do TEC é um pouco ruim. Então, esse processo de planejamento, ele não vai falar só sobre planejamento estratégico, tático e operacional, não. Ele está falando aqui do PODC, né? Planejamento, Organização, Direção e Controle. Então, aqui a banca cobrou bastante questão também. E comportamento organizacional foi o 4º assunto mais recorrente. Voltando um pouco, assim, para ficar cada vez mais específico no nosso cargo, agora eu já estou falando com você que é formado em administração. O administrador, a pessoa que é formado em administração, vai conseguir fazer 3 cargos, vai poder escolher 3 cargos. Administrador e 2 tecnólogos, um de gestão de pessoas e um de gestão pública. O que é que eu faria se eu fosse você? Primeiro, ia olhar a sua afinidade nas execuções. Lá no edital vem dizendo quais são os requisitos, no que é que a pessoa tem que fazer, as habilidades e tudo mais. E se eu fosse você, eu não olharia muito isso agora, não. Eu olharia para o conteúdo específico, que é o que vai fazer você passar. Percebeu ali que dos pontos, dos 100 pontos, conhecimentos específicos vale 60. Então, você tem que garantir esses 60 pontos, porque isso aqui já é 60% da sua prova. Depois, seguir legislação aplicada. Perceba que conhecimentos específicos e legislação aplicada é 80% da prova. Então, isso aqui é o foco. Então, se eu fosse você, escolheria principalmente baseado no conteúdo específico, né? Qual é o que você mais se identifica e qual é o que você tem mais domínio, porque a gente tá falando de um concurso que só apresentou uma vaga imediata para cada cargo. Depois, eu pensaria, sabe em quê? Administrador é um cargo coringa, tanto nos IFs quanto nas UFs. Ele atua em todas as pró-reitorias. Ele tá na pró-reitoria de gestão de pessoas, na de compras e contratos, na Audint, tá em todas as pró-reitorias, nas de compras, na de almoxarifado. Então, o que é que se eu fosse você, eu faria? Administrador é um cargo que chama muito mais.
se você analisa que você não tem condições de passar em primeiro lugar, mas tem condições de ficar no cadastro reserva, eu faria administrador. Percebe? Pronto, beleza. Agora a gente vai olhar o conteúdo especializado, específico de cada um desses cargos. Você vai ver que administrador caiu 12 pontos. Mas esses 12 pontos não quer dizer que o edital está enxuto. Vocês vão ver uma coisa que a própria Funcern fez no ponto 5. Ela chegou lá no ponto 5, eu não vou falar agora não, vamos por partes. Administração, ela colocou aqueles conceitos principais, eficiência, eficácia, funções administrativas, os papéis dos administradores, aqueles 10 papéis que Mintzberg elenca sobre administradores, centralização, descentralização, isso tudo está dentro do ponto 1. Ele especificou bem direitinho o ponto 1. No ponto 2, são as teorias. Vai cair científica, clássica, burocrática, de relações humanas, a contingencial, a estruturalista, a comportamental. Então, vai ser aquela parte bem teórica da administração. Vocês precisam dominar as teorias gerais de administração. O ponto 3, organização, sistemas e metas. É aquela parte mais estrutural, de informação gerencial, ferramentas e recursos, essa parte. No ponto 4, gestão estratégica, planejamento estratégico, pensamento estratégico, etapas do planejamento. Até aí tudo bem. O ponto 5 que eu disse que ia falar. O ponto 5 ele chegou e disse assim, áreas funcionais de administração. Aí botou marketing, logística, produção e operações, finanças, materiais e patrimônio. Você diz, nossa, bem pequenininho o ponto 5. Não, gente, isso é o universo da administração. Perceba que em marketing pode cair qualquer coisa de marketing. Perceba que em logística pode cair qualquer coisa. Finanças, qualquer coisa. Ele não especificou, por exemplo, que em finanças ele vai cobrar só os índices de liquidez, não. Pode cair qualquer coisa. Então, cuidado nesse ponto 5, que parece muito enxuto, mas na verdade é o universo da administração aqui dentro. É o curso de administração inteiro. Voltando aqui, no ponto 6, políticas e práticas de gestão de pessoas. Cobrou gestão de pessoas, apesar de ter um cargo específico para gestão de pessoas. 7, comportamento humano. 8, instrumentos e técnicas de gestão. 9, conceito de projetos. Projeto, todo mundo sabe que projeto também é um mundo, né? Dados. Olha o 10, conceitos e típicas e características do sistema. Parece coisa bem puxada de informática, né? Caiu internet no 10, no ponto 10.7. Aí, no ponto 11, o ponto 11, gente, é a evolução dos modelos da administração pública. O ponto 11 é a administração pública. Aquilo, patrimonial, gerencial e burocrática. Percebe? E o ponto 12, aquela pitadinha de direito administrativo, quando ele traz licitações e contratos. Mas perceba, a 14133, de qualquer maneira, você precisa estudar ela, porque ela também está lá dentro de legislação aplicada, tá? Então, não tem como fugir da 14133. Ai, Débora, eu detesto 14133. Deixa para detestar depois. Você vai trabalhar com ela. Inclusive, eu, no meu trabalho com a 14133 todo santo dia. Então, assim, é uma lei que eu já aprendi até a lidar e a gostar, de tanto que eu trabalho com ela no trabalho. Mas vamos lá. Aqui é administrador. Perceba que em administração, ele concentrou muito de administração geral, né? Até mais ou menos o ponto 9, administração geral. Chegando no 10, ele deu uma pitada de informática, né? Sistema de gerenciamento de informação, internet, banco de dados, software. E no 11, administração pública. Mas pelo que eu entendi aqui, vai ser só os 3 modelos, né, de administração pública. E licitações e contratos. Esse é o de administrador. Chegamos no de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, o que foi que ele fez? Ponto 1, pessoas na organização. Ponto 2, gestão estratégica de pessoas. Ponto 3, aquela parte de competências. Ponto 4, sistema de recompensas, quando vai trabalhar aquela questão de remunerar pessoas. Ponto 5, desenvolver pessoas. 6, comportamento de pessoas. Planejamento estratégico de pessoas. 8, higiene, saúde e segurança no trabalho. 9, qualidade de vida no trabalho. Então, assim, o tecnólogo em informação de gestão de pessoas ficou bem gestão de pessoas mesmo, tá? Provavelmente essa pessoa vai trabalhar na gestão de pessoas, na PROGEP, né? Na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Aí vem cobrando o quê?
vem cobrando a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, né? Essa lei também está em legislação aplicada, então não tem como fugir dela. Cobra o Decreto 171, cobra relações interpessoais, a lei federal que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras de técnico administrativo, que houve essa alteração depois da greve, né? Cobra também a lei 12772, que é a estrutura. Cobra o que mais? Aí cobra um pouquinho de direito constitucional, olha só. Lei, Constituição Federativa do Brasil, o capítulo 7, que é o capítulo que vai tratar do 37 ao 41, que trata sobre a administração pública. É super simples esse capítulo, inclusive. Decreto Federal. Nossa, essa caneta tá com o bico muito grosso. 6833, Decreto 991. Aí vai falar sobre 8.112. 8.112 também está na legislação aplicada, então não tem como fugir. Tem que estudar a legislação. 8.112 é a principal lei que está lá dentro da legislação aplicada, que é a lei do servidor público, né? O decreto 1172. Esse decreto aí, decreto 1172, é o que eu estava falando sobre o PGD. É o Programa de Gestão de Desempenho. De Gestão e Desempenho. Então, a pessoa que vai fazer o tecnólogo em informação de gestão de pessoas vai trabalhar olhando e analisando o decreto que institui o teletrabalho, entendeu? Então, o PGD é bem mais amplo, tá? O teletrabalho é só um dos pontos, mas é muito interessante. Quem for fazer esse cargo aí, esse tecnólogo em informação de gestão de pessoas, vai trabalhar com PGD e já vai entender de cara quais são os direitos, quais são os deveres, quando é que pode pedir, quando é que não pode, enfim. Por último, a gente vai falar do de gestão pública. Só voltando. A gente viu que administrador pegou bastante peso na administração geral, um pouquinho de administração pública, análise de dados e de direito administrativo com licitações e contrato. Já esse de gestão de pessoas foi legislação, né? E gestão de pessoas. Uma coisa assim bem direito constitucional, legislação e tal. Veio muita lei nesse. Então, para você que tem muita facilidade em aprender lei, é um cargo muito bom. E provavelmente vai ter bem menos inscritos que em administrador. Pensem nisso também, tá? Tem que pensar nas várias possibilidades, se a ideia é passar mesmo, né? Chegando aqui no último cargo que a gente pode fazer, né? É o de formação em gestão pública. O ponto 1 é administração geral, né? Funções de administração, princípios, aquela parte de divisão do trabalho, aí comportamento organizacional, organização, sistemas e métodos, que caiu no de administrador, planejamento estratégico, no ponto 4. O ponto 5 aqui é abordagens e teorias, que também está bem parecido aqui até aqui está bem parecido com o de administrador, né? Aí, quando chega no ponto 6, é as teorias contemporâneas. Aí ele trouxe uma pegada mais contemporânea aqui, que não tem lá no cargo de administrador. Aí no 7, aqui começa a administração pública, princípios constitucionais, que é aquele do 37. Princípios constitucionais é o LIMP, né? É aquele que vai estar lá no artigo 37 ao 41. Aí vai falar de poderes e obrigações na administração pública, um pouquinho aí de direito administrativo. Aí entra gestão financeira e orçamentária. Vem um pouquinho de AFO nesse concurso aqui, gente. Gestão financeira, orçamento público, PPA, LDO, LOA, na verdade, Receita Pública, Sistema Tributário, despesas públicas, licitação, governabilidade, governança e accountability, transparência e compliance, gestão fiscal responsável, administração de projetos, gestão participativa, ciclo de vida de projetos, estrutura de redes. Esse daqui é o edital mais pesado. Caiu a administração, caiu um pouco de legislação, caiu o AFO e ainda caiu essa parte aqui que fala de projetos, que também a gente sabe que projetos tem muita coisa. Então, dos 3 cargos, o edital de conteúdo específico mais pesadinho, eu acredito que seja esse. E quando as pessoas analisarem, também vão se dar conta da mesma coisa que eu estou falando agora e provavelmente a concorrência dele vai ser menor. Então, pensem nisso também.
Chegamos na análise que a 3 vezes faz, né? Aquela famosa planilhinha que a gente sempre coloca nos posts, que é aquilo que a gente estava falando agora. Ó, português vem 10 questões valendo 10, informática vem 5 valendo 5, legislação vem 10 valendo 20. Integridade 5 valendo 5, mais conhecimentos específicos valendo com peso 3 valendo 60. Ou seja, aquilo que a gente já falou, legislação e conhecimentos específicos valendo 80% da prova. Lembra que a gente analisa o todo, né? Então, vamos ranquear aqui já para a gente passar para a próxima aba o nosso cronograma. São 5 disciplinas, olha, eu sempre olho aqui. São 5 disciplinas, né? Nossa, tá todo torto, né? Vamos organizar isso aqui, menina, porque a gente precisa de organização. Qual a principal disciplina desse concurso? Conhecimentos específicos. A segunda, legislação aplicada. Não tem nem como dizer, indiscutivelmente, para mim, essas disciplinas são as mais importantes desse concurso. Noções de informática, integridade e língua portuguesa. Aí a gente vai lá para baixo, né? Qual a disciplina que vai cair menos? Vai ficar entre informática e integridade. Eu vou colocar informática aqui, porque se você for olhar, o conteúdo deve ser bem mais puxado. Integridade deve ser bem pequenininho. E eu vou colocar integridade aqui. Até porque provavelmente a gente não vê muito fácil concurso cair com essa disciplina integridade, então a gente vai precisar colocar ela num nível de importância um pouquinho maior. E português. Tá aqui, ranqueamos as nossas disciplinas, vamos nos preparar para a gente fazer o nosso cronograma. Mas, Débora, você tá só falando em administração. Calma que isso aqui é a análise geral do concurso. Então, a gente está analisando de forma geral que, independente do cargo que você for fazer, dá para fazer esse ranqueamento igual de disciplinas. Chegamos naquele quadrinho que eu digo para vocês que eu amo, o checklist. Eu colocaria conhecimentos específicos pelo peso em todos os dias. Absurdo, sem pestanejar, eu colocaria conhecimentos específicos aqui em todos os dias. Domingo, aquela mesma lógica que eu falei para o TCE Minas, simulado. Entra lá no site do PCI Concursos, pesquisa provas e coloca o nome FUNCERN. Vai aparecer todos os concursos que a FUNCERN já fez. PCI Concursos, gente. Esse site é muito bom para pesquisar provas, até questões que o próprio TEC não vai ter. Então, pesquisem lá. Qual é a segunda disciplina mais importante? Legislação. Então, eu colocaria legislação alternado, porque ela acaba sendo uma disciplina que cai menos, né? Assim, que o conteúdo é mais enxuto. E aí, eu colocaria português aqui, né? Ou, peraí, colocaria integridade. Por que integridade? Porque integridade provavelmente é uma coisa que você não viu e vai ter que cair. Aí, aqui eu ia alternando, né? Informática, 1, 2, 3, 4. Tá faltando qual? Conhecimentos específicos, informática e legislação aplicada. Então, a semana inteira a gente consegue bater as disciplinas. Colocaria informática também, alternado. E aqui colocaria português. E assim eu estudaria. Simulado no domingo. Fazia o simulado de manhã, corrigia à tarde. Fazia o simulado à tarde, corrigia à noite. Ou colocaria a correção como um extra da segunda-feira. Geralmente a gente estuda mais no sábado, porque a gente ou trabalha meu período ou nem trabalha. Então, não quer corrigir o simulado aqui, corrigia ele no sábado. Dá jeito para tudo. Lembrando que eu faço um cronograma sempre pensando numa pessoa que trabalha, uma pessoa que só tem 3 horas disponíveis para estudo. Então, é um concurso que dá sim para estudar 3 horas, mas você quer bater os 100% do concurso, aí você tem essas 2 abas aqui ainda para você acrescentar as disciplinas, quem sabe, legislação aplicada. Aí, já deixei aqui um cronograma. Aproveita, printa essa tela
já deixei um cronograma pronto para você utilizar no seu dia a dia. Fazer só aquele checklist ali, né? Mas aí você é daquele time que não gosta desse início, meio e fim, porque acha que se faltar o estudo da terça, vai atrasar a quarta, aí você não gosta, assim, desse cronograma estático. Você gosta de um cronograma um pouquinho mais que se mescla na semana. Não se preocupe, fizemos também. Botando, ó, se você for parar para pensar, ó, tem conhecimentos específicos 3 vezes na semana. Tem legislação também 3 vezes na semana. Então, do jeito que você quiser fazer esse concurso, dá para você fazer. Como eu falei, é um concurso que não dá para perder quem é de perto, quem tá precisando de um concurso escada, ou até quem pensa em descansar e diz, não, isso aqui é para mim, eu quero ficar aqui. Com certeza, o Instituto Federal é um lugar muito bom de se trabalhar, você tem qualidade de vida. E é isso, gente. Gostaram? A gente vai pensar com carinho sobre lançar o ADMetas para esse concurso. Eu acredito muito nesse concurso. Eu acredito que quem for fazer para administrador vai chegar bastante competitivo, porque dá para bater todas as disciplinas. E sejam bem-vindos ao Instituto Federal do IFPE. Eu não sou de lá, mas eu sou do Executivo Federal também, então eu com certeza digo que é um lugar excelente para trabalhar. Se eu fosse você, eu não perderia essa prova. Contem com a gente. Vou conversar com Carol para a gente ver se dá para lançar algum tipo de material um pouquinho mais específico para isso. ADMetas, se vocês quiserem, a gente lança também. Contem com a gente. Se passar, fala pra gente no Instagram, pra gente ficar sabendo da sua felicidade. Felicidade de vocês também é a nossa. Toda vida que alguém passa, que alguém usa nosso material e que fala, a gente fica muito, muito feliz. Então é isso, até a próxima análise. E é isso, um beijo, um beijo, um beijo.